Sobre a verdade, um olhar. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está repudiando atrair para a sua vida. Use seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo e comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na vida. A palavra agradecer significa fazer a graça descer, ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã que só atrai coisas boas. Paz e bem, hoje vamos iniciar com um editorial, o primeiro do programa Sobre a Verdade, um Olhar. Assisti um vídeo no YouTube sobre a carta Alegrai-vos e Exultai, um chamado à santidade no mundo atual do Papa Francisco. Aparecia a imagem do Papa numa prédica e uma voz feminina, provavelmente uma repórter, que expressava-se assim, sobre a nova carta do Papa. A nova carta apostólica do Papa Francisco é dedicada à santidade da vida cotidiana, dizia a repórter, porque santidade é para todos, escreve o Papa, não só para uma elite. Para ser santo não é necessário ser bispo, padre ou freira. Segundo a carta, são santos, por exemplo, os pais e mães que criam seus filhos com afeto, os homens e mulheres que trabalham para sustentar a família, os doentes, afirmou o Papa, que chama de santidade a bondade, a solidariedade e a ética. De repente, a imagem do Papa e a voz feminina sumiram e apareceu lá alguém da igreja, de preto, com ares filosóficos superiores, e emendou: bom. Só que essa resposta do Papa, tão simples, precisa ser esclarecida, diz ele. Em primeiro lugar, o que é santidade? E aí continuou com uma cantilena daquela que não aguentamos mais. Falou, não disse nada, embaralhou. O Papa já havia dito que é santidade de modo sábio, prático e objetivo. Pobre Francisco, pobre Papa Francisco. Programa Sobre a Verdade, um Olhar. Fique conosco. A idade de ser feliz. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente, desfrutar tudo com intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. A missão do nosso programa Sobre a Verdade, um Olhar é
despertar o indivíduo ao autoconhecimento como caminho para sua educação pessoal e espiritual, sua autorrealização, oferecer-lhe instrumentos para o cultivo das grandes virtudes humanas e transcender a sua realidade para alcançar a transformação da sua vida e a de todos em seu entorno. Conosco, o autor do livro Atitudes Pessoais de Cura, Luiz Azevedo. Normalmente pensamos que nós, os humanos, somos os seres mais evoluídos da natureza, os protagonistas, atores principais no palco da vida. Assim, as plantas, os animais e os minerais são meros coadjuvantes, não é mesmo? Talvez não. Estudos mais recentes e atualizados parecem confirmar que as plantas e os animais são muito mais importantes à saúde e à sobrevivência humana do que se imaginava. O Dr. Brian Weiss, médico psiquiatra em Nova York, é escritor e autor de dezenas de livros, dentre eles a obra Milagres Acontecem, o transformador poder de cura das memórias de vidas passadas. Nesse livro, Dr. Weiss afirma que a nossa ligação com os animais consegue ser muito mais próxima e intensa do que imaginamos. Que os animais nos ensinam a trabalhar em conjunto como as formigas. Os cães nos ensinam o amor incondicional e a lealdade, independentemente da classe social do seu dono, e assim por diante. Ainda segundo o Dr. Weiss, nesse livro, os animais de estimação podem nos ajudar durante a nossa transição, a nossa transcendência após a morte. Frequentemente, eles estão do outro lado para nos receber e confortar depois que morremos e deixamos o corpo físico. A expressão de amor deles por nós nunca termina. Muitas vezes os animais sacrificam a própria vida por os seus donos, coisa que nós humanos normalmente não fazemos. Os animais são seres amorosos que nos ajudam a retomar o nosso caminho espiritual caso nos afastemos dele. É verdade que nem todos concordam com os estudos e pesquisas do médico Brian Weiss. No entanto, em vez de se ficar gastando energias para simplesmente contrariá-lo, melhor seria se parássemos a nossa vida por um instante para refletir sobre esses conceitos que ecoam profundamente dentro do nosso ser. Vale dizer que uma parcela significativa da comunidade médica e científica internacional acredita que o Dr. Weiss pode sim ter razão em grande parte do que ele prega. Até porque ele é percebido como um cientista sério e competente. A doutora Tieraona Lowdog é uma médica brilhante da medicina integrativa no Novo México, nos Estados Unidos. Ela é detentora de vários prêmios de reconhecimento internacional. Foi nomeada pelo presidente dos Estados Unidos para liderar as políticas da medicina integrativa avançada, abrangendo inclusive o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos. Ela também é escritora, autora de vários livros. Dentre eles, eu vou citar a obra A Vida é o Seu Melhor Remédio, o guia da mulher para o bem-estar, a cura e a saúde integral em todas as idades. Nesse livro, a autora evidencia, dentre outras coisas, a profunda e verdadeira conexão que existe entre os humanos e os animais. O quanto os animais conseguem nos tornar pessoas melhores, nos ensinar o perdão, a responsabilidade e a compaixão. Além disso, segundo a médica, já existem provas científicas de que os animais conseguem ajudar na saúde e na cura dos seres humanos. Por exemplo, baixando a pressão sanguínea deles, aliviando o estresse e a ansiedade e melhorando a socialização das crianças e adultos. Já são conhecidos por todos os tratamentos em que cães, cavalos e outros animais são usados com pleno êxito em terapias de reabilitação de doentes.
Sem falar das muitas histórias reais em toda parte, de animais, cães, gatos, pombos, correio e outros, que literalmente, como eu já disse há pouco, salvaram a vida de seus donos. A doutora Elaine Ferguson é médica em Illinois, nos Estados Unidos, e especialista em psiconeuroimunologia e medicina mente, corpo e espírito, inclusive com atuação em tratamentos de câncer. Ela também é escritora, autora da obra Supercura, envolvendo a sua mente, seu corpo e espírito para criar uma ótima saúde e bem-estar. Nesse sentido, a doutora Ferguson apresenta os benefícios terapêuticos advindos do viver junto à natureza, das plantas e das árvores. Esses conceitos médicos e científicos vêm crescendo muito e rapidamente no interesse da população mais esclarecida. Eles tinham sido esquecidos nas últimas décadas. Ainda segundo a doutora Ferguson, os nossos antepassados bem sabiam e diziam que conectar-se com a natureza, pertencendo, fazendo parte dela, alinha a mente, o corpo e o espírito e abre imediatamente os canais para a saúde e a cura das pessoas. É preciso que prestemos mais atenção à inteligência das plantas e florestas, o seu potencial psíquico. O que as plantas e árvores sabem, o que elas sentem e como é que elas direcionam a sua própria energia. Estudos do Dr. Stephen Brunner, um cientista do meio oeste dos Estados Unidos, revelam que as plantas têm um tipo de consciência e o papel de transmitir a nós humanos ensinamentos ainda ocultos e despercebidos pela maior parte de nós. Embora isso tudo ainda é muito novo e muito grande para a nossa cabeça, para quem tem a mente aberta e atenta, esses conceitos parecem sim fazer todo o sentido. Do blog Os Vigaristas, colecionamos 2 ditos. A estrada para a vitória não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão, uma lombada chamada dificuldade e uns pneus furados chamados de inveja. Você não precisa absorver a negatividade das pessoas ao seu redor. Você não precisa participar das confusões alheias. As pessoas são como são e as escolhas delas são delas. Aprenda a ser filtro, não esponja. Mary Rames trabalha conosco hoje. Uma opinião negativa não necessariamente será uma opinião verdadeira. Vamos ouvi-la. Vou falar hoje sobre a febre do momento, a modinha do YouTube, em específico, o tipo de informação que é repassado, negativa ou positiva. Está super em alta fazer resenhas negativas, não é mesmo? Atualmente, a sensação que temos e o que mais passa credibilidade é falar mal de um produto ou de alguém. Temos uma infinidade de conceitos e formadores de opiniões. Isso pode trazer benefícios ou malefícios, depende do ponto de vista de cada um. Vou te fazer uma pergunta. E se a pessoa que resolveu fazer a resenha negativa só estiver fazendo para ter views ou likes? Ela te passaria credibilidade do mesmo jeito? Uma opinião negativa não necessariamente será uma opinião verdadeira. Vamos partir do princípio que ter uma opinião sobre determinado assunto é algo muito pessoal. É questão de gosto ou preferência sobre determinada coisa. Temos visto vários canais falando de muitos produtos ou pessoas negativamente. E convenhamos, isso é o que está trazendo views, não é mesmo? Não estou dizendo que você não deva ter opinião própria ou que deva gostar de tudo que recebe
O que estou tentando trazer é uma forma diferente de trabalhar a sua opinião, apenas um outro olhar. É preciso mudança imediata de pensamento. Aí você deve estar se perguntando: quem sou eu na fila do pão para sugerir uma melhoria para um produto? Preste atenção, você é um formador de opinião, você é o divulgador, você é o cliente, deve ter uma postura ética. Ah, mas eu preciso passar transparência para os meus inscritos, mostrar o que realmente funciona. Concordo. Mas existe uma forma mais ética e profissional de buscar essa transparência e oferecer o melhor para os seus inscritos, sem deixar que a vaidade deturpe a informação ou o seu negócio. Quer ser transparente? Mostre o que realmente gosta e indica. Seja autêntico. Isso sim é passar credibilidade. As pessoas estão dominadas pelo ego e pelo modismo, o qual se alimenta de reconhecimento e elogios, raízes de falsos e enganosos comportamentos. O mundo já está repleto de olhares negativos. Construa seu próprio olhar. De nada adianta querer conquistar algo através de uma falsa imagem, pois o que se deseja alcançar através dela não se sustentará por muito tempo. Fomos criados de maneira a não pensar. Muitas vezes a gente repassa o que dizem por aí. Crescemos com isso e seguimos da mesma maneira. É preciso mudança de comportamento e atitudes. Quem pensa, questiona. Nossa inteligência é uma dádiva que deve sempre ser usada para realizar boas obras e nunca devemos deixar de desenvolvê-la. Com o professor Reinaldo Polito, podemos dizer que é impossível precisar quando e como nasceu a oratória. Alguns historiadores exercitaram sua imaginação e levantaram diferentes hipóteses, entre as quais a de que a oratória nasceu quando o homem primitivo desenvolveu a fala para a preservação da vida grupal. Não nos cabe, entretanto, aqui polemizar esse assunto. Interessa-nos hoje, ouvir do mestre Edemilson algumas dicas práticas de comunicação para um melhor relacionamento pessoal e profissional. Como usar a voz, o olhar e a expressão corporal para uma boa performance no mundo do trabalho. No programa Sobre a Verdade um Olhar, Edemilson Câncio. Olá, prazer, meu nome é Edmilson Câncio, eu sou promotor de felicidade e diretor da Viarx Educação. Estou hoje aqui no programa para falar sobre esse tema tão fundamental no relacionamento humano, que é a comunicação. Saber se comunicar de forma eficaz, de forma cativante e convincente, utilizando a voz, o olhar e a expressão corporal. Como o diácono Humberto já falou na introdução, a habilidade de se comunicar nasceu no mundo com os seres humanos. Existem estudos que dizem que a primeira era hegemônica foi a era da oralidade, onde homens e mulheres se comunicavam ao redor de fogueira, contando histórias uns para os outros. Quem dominava o mundo e determinava os rumos da humanidade naquele tempo eram as pessoas que falavam maravilhosamente bem. Lembre-se dos filósofos da Grécia falando e encantando multidões através do Areópago. Até mesmo o próprio Jesus, um ícone da história da humanidade e da cultura ocidental, encantava milhares de pessoas contando parábolas, contando histórias, sentado numa pedra, numa colina, falando para 5.000 pessoas. Saber falar, saber se comunicar através da voz foi e continua sendo fundamental e vai ser em todos os tempos. Depois da era da oralidade, veio a era da escrita.
Na Idade Média, para nós da cultura ocidental, quem dominou o mundo é quem sabia falar e escrever muito bem. Já as pessoas que só sabiam falar ficavam um pouco excluídas. Dominou o mundo naquele tempo quem sabia ler e escrever, quem dominava a escrita. Ainda bem que esse tempo passou rápido, cerca de 300 anos. Hoje, de nada adianta saber ler e escrever a língua portuguesa ou o inglês, que é considerado língua universal, até mesmo o chinês ou mandarim. Hoje, quem domina os rumos da humanidade são os desenvolvedores da linguagem cibernética. São as pessoas que se comunicam e elaboram conteúdos e informações através da linguagem dos computadores. Depois veio a era hegemônica da imagem, com o advento da cultura, da tecnologia, com a revolução tecnológica, nasceu rádio, televisão, computador, internet, o smartphone, o celular, o chip. E aí, o que importa não é o que você é, e sim a imagem que as pessoas têm de você. Veja, no mundo do comércio, se vende é a imagem. Não um carro pelo que ele representa em si, e sim pela imagem do que significa andar num automóvel, possuir um automóvel. Um celular, uma casa, o que importa é o status, o que a imagem representa. E isso também já é decadente. A era da imagem já não é mais tão importante assim. Hoje os estudos apontam que a próxima era é a era da experiência. Todas as empresas e pessoas que possibilitarem que você viva experiências intensas e entusiasmantes tendem a fazer muito sucesso no futuro e nos próximos dias. Bom, eu estava falando sobre esta próxima era, a qual a gente está entrando agora, que é a era da experiência. Ok, mas para você ser um ser humano que tenha alta desenvoltura em comunicação, você precisa aprender a falar melhor, saber ler e escrever, a saber cuidar da sua imagem, ter o seu próprio marketing pessoal. Então eu vou dar dicas práticas. Você precisa se comunicar com calma, abrir mais a boca, desencostar os lábios, olhar para os olhos da pessoa que você está se comunicando. Falar bem, mais do que dizer palavras, é saber ouvir o que as pessoas precisam de você e se colocar à disposição para ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos. É possível de treinar a voz e eu vou dar um exemplo bastante prático de como isso acontece. Na minha adolescência, quando eu participava das celebrações religiosas, na comunidade onde eu morava, eu ia na celebração todo final de semana com meus pais e eu via pessoas lerem em público mais ou menos assim, um texto conhecido de todos e todas vocês. As bem-aventuranças. A pessoa lia dessa forma: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que hoje choram, porque um dia irão sorrir. Eu quase chorava de raiva. Eu tinha vontade de levantar da igreja e ir para casa no mesmo momento. Mas aí, chegando em casa, os meus pais colocavam um CD do Cid Moreira. O Cid Moreira que me inspirou a me tornar comunicador, um locutor, apresentador de televisão e escritor de livros. E eu ouvia o Cid Moreira ler as mesmas palavras, mais ou menos dessa forma a qual eu vou imitar agora. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que hoje choram, porque um dia irão sorrir. Tem diferença na performance daquela primeira personagem, do primeiro, e depois de um Cid Moreira da vida? Ah, claro que tem. E é possível de aprender. Ninguém nasceu falando ou sendo um comunicador eficaz. Então é possível treinar a voz, é possível treinar o olhar e a expressão corporal. E para isso eu convido vocês para conhecer um dos nossos treinamentos maravilhosos, o curso Comunicação 360 graus, onde você vai aprender tudo isso que nós falamos nesse programa. Você vai aprender mais sobre as eras comunicacionais da oralidade, da escrita, da imagem e agora a era da experiência, como isso impacta o relacionamento pessoal aí na sua casa, na sua família, entre você, marido e mulher, com seus filhos, adolescentes em casa e como isso impacta no mundo do trabalho. Então, conheça o nosso curso através do nosso site, viaxedu.com.br, ou anote aí o nosso WhatsApp, 47999232624 e venha aprender a ser um comunicador altamente eficaz. Muito obrigado, um beijo, um sopro iluminado e até o nosso próximo programa.
Gratidão! Luigi Pirandello diz: não sou um autor de farsas, mas um autor de tragédias. E a vida não é uma farsa, é uma tragédia. O aspecto trágico da vida está precisamente nessa lei ao que o homem é forçado a obedecer. A lei que obriga a ser um. Cada qual pode ser nenhum, 100 mil, mas a escolha é o imperativo necessário. E H. Emerson Fosdick conclui: um homem sábio pode considerar a vida uma comédia, uma tragédia ou uma farsa e ainda assim gozá-la. Eliana Cunha Beber fala-nos hoje sobre tragédia. Marcos Piangers é um radialista, apresentador e colunista. Catarinense, nascido em Florianópolis, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal de nosso estado. Ouçamos uma de suas crônicas escrita para o Jornal de Santa Catarina. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todo dia. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias os nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço. Trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos: que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de caos e coincidência. Acho que hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais ali. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Não hoje. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente e a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo. Um dia eu digo que gosto dela. Um dia eu faço uma viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Não acho que seja uma tragédia uma jovem cheia de planos descobrir uma doença grave. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que temos só depois de perder. Acho uma tragédia não termos ido ainda para aquela viagem dos nossos sonhos. Acho uma tragédia viver de aparências. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. Acho uma tragédia você passar a vida brigado com alguém. A morte não é uma tragédia. Tragédia é não ter vivido.
Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Se quiser encontrar Deus, esvazie-se e deixe Deus falar. Toda a nossa teologia e espiritualidade são uma imensa tagarelice. Falamos de Deus, e quando falamos de Deus, não há silêncio para Deus falar. Do livro de Leonardo Boff e Frei Beto, publicado pela editora Garamondo Limitada, Mística e Espiritualidade, vamos hoje ouvir o Boff. Por que mística e espiritualidade? Porque a mística e a espiritualidade têm a ver com experiências e não com doutrinas. O que na verdade hoje muitos procuram é falar a Deus e a partir da experiência de Deus. Ora, exatamente isso é a mística, experimentar Deus. Experimentar Deus em todo o ser e senti-lo no coração. Dialogar com Ele, chorar diante dEle, alegrar-se nele, confiar a Ele a vida e o destino e mergulhar em seu mistério. Uma coisa é pensar em Deus, aí Ele está apenas em nossa cabeça, numa parte do nosso ser. Outra coisa é sentir Deus em todo o ser. Então, todos os lugares da pessoa são tomados por Deus. O corpo, a alma e o espírito. Então não se precisa crer em Deus, sabe-se de sua existência, Estamos tão ligados a Ele que a nossa vida não pode ser mais pensada e vivida sem uma referência emocional e amorosa com Deus. Essa mística é mais frequente do que se imagina. Mística significa, então, o conjunto de convicções profundas, as visões grandiosas e as paixões fortes que mobilizam pessoas e movimentos na vontade de mudanças, inspiram práticas capazes de afrontar quaisquer dificuldades ou sustentam a esperança face aos fracassos históricos. Tudo o que produz vida expande vida, defende a vida, se organiza em função da vida. Tudo isso é espiritualidade. Espírito é o ser humano na sua totalidade, enquanto ser que pensa, que decide, que tem identidade, que tem subjetividade, é sujeito. Uma caneta não é sujeito, ela não se pensa a si mesmo. Não cria identidade. Então, espírito é um modo de ser, não é uma parte do ser humano, é uma maneira de ser desse exótico da natureza que aparece como homem e mulher, na medida em que ele faz história, isto é, constrói a si mesmo junto com os outros. É um ser cultural da natureza, mas que atua sobre ela, modificando-a, destruindo-a ou pilotando-a positivamente. É um ser ético que decide prós e contras, que tanto pode desejar o bem do outro, associando-se a ele, como pode rejeitá-lo, eliminando-o.
Falar então de mística não significa despistar a resposta às questões formuladas, nem mistificar a realidade, mas colher seu lado mais luminoso, aquela dimensão que alimenta as energias vitais para além do princípio e do interesse dos fracassos e sucessos. Espiritualidade e mística pertencem à vida em sua integralidade e em sua sacralidade. Daí nascem o dinamismo da resistência e a permanente vontade de libertação. Espiritualidade é a transformação que esta mística produz nas pessoas, na forma de olhar a vida, no jeito de encarar os problemas e de encontrar soluções. Uma pessoa espiritualizada é aquela que sempre está atenta e se pergunta: o que Deus está dizendo com isso e com aquilo que estou vivendo? Que lição me quer transmitir? Que chance de crescimento está me proporcionando? Deus vem então misturado com coisas. Todas as coisas têm um outro lado. Nesse outro lado estão Deus e seu desígnio. Esforçar-se para captar e servir Deus e decifrar seu desígnio é o que a pessoa espiritual e espiritualizada procura com diligência fazer. Um abraço. Esperar uma completude, uma perfeição ou uma eternidade é ilusório. A vida é real e muda o tempo todo. Ser sadio é ser capaz de adaptar-se dentro dos limites e continuar tendo uma vida com sentido que valha a pena ser vivida. Tudo se altera o tempo todo. Nós nos alteramos também. Saúde é um estado de equilíbrio com as mudanças, um equilíbrio que se processa sem parar, todo o tempo, nos níveis físico, mental, social e espiritual no ser humano. O corpo humano é território do sagrado, respeite-o, ele merece um tratamento melhor. Vamos aprimorar nossos conhecimentos com a professora de yoga, Adelaide Bertoncini. Namastê, aqui é a Adelaide, estou falando do Jardim do Anahata, no Mitra Yoga, em Blumenau. O yoga pode ser considerado, compreendido como uma jornada espiritual. Na visão do yoga, corpo, mente e espírito estão integrados. E faz muito sentido para nós seres humanos, porque é natural em um determinado momento nós nos perguntarmos sobre questões mais profundas. Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? É muito natural nós nos perguntarmos: será que eu nasci para ter uma vida, me desenvolver enquanto ser humano, ter família, ter muitos aprendizados, para no final da jornada tudo acabar? Para o yoga isso não acontece. Nós somos seres eternos. E o yoga vai nos dizer que essa eternidade nós podemos vivenciá-la como uma experiência direta, a partir de uma visão mais integrada de quem somos. Na visão do yoga, corpo, mente e espírito formam essa unidade que não está separada do todo. Espiritualidade e natureza caminham juntos no aqui e agora, no momento presente. Como que eu vivo essa jornada de experiência direta com o divino, com o sagrado? O yoga vai dizer que um dos pontos de partida é o contato com o nosso próprio corpo. Afinal de contas, ele é o nosso templo, o nosso ser habita esse corpo, ele é o palco das nossas experiências. Então,
Se eu estou desconectado do meu corpo, não conheço os meus ritmos, também não sei quando ele está em desequilíbrio, com o corpo doente, com a mente confusa, fica muito difícil eu vislumbrar níveis mais abrangentes de consciência. Então, o yoga nos propõe um estilo de vida onde o olhar para o corpo como sendo sagrado, ele me proporciona esse equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, para que eu possa compreender essa unidade que eu formo. Porque todo o dia a vida nos põe diante de muitas limitações. A própria natureza relativa, ela é limitada. Se eu estou muito identificado com essa natureza, com os meus sentidos sempre voltados para fora, sem me escutar, sem olhar para dentro de mim, é natural que eu também me sinta limitado, que eu também sinta que falta algo e assim eu não consiga experimentar o divino, o sagrado no aqui e agora. Mas quando eu começo a ter um olhar voltado para o meu ser, quando eu começo a exercitar essa autoescuta, tendo práticas, por exemplo, como o yoga, que fazem com que eu entre em contato com a minha respiração, que eu possa me experimentar meus limites, meus potenciais, que eu possa perceber como que a minha mente funciona. Assim, dessa forma, eu vou começando então a reconhecer esse ser que é integrado. Se eu nunca paro para olhar para mim mesmo, para cuidar de mim mesmo, me conhecer, eu realmente vou estar limitado a uma visão que a sociedade me impõe, que a cultura me impõe. E o yoga nos propõe justamente o contrário, que nós possamos desenvolver essa visão de quem eu sou, eterno, sagrado, de dentro para fora, a partir de um autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele se dá de duas formas, através de uma busca contínua, de uma dedicação contínua, de autocuidado, de quietude, de autoobservação e também de uma entrega, de um soltar um pouco o controle sobre as coisas, de compreender que realmente eu faço parte de um todo e esse todo tem uma ordem que é perfeita, sendo essa ordem perfeita, sendo que eu faço parte dela, eu também sou essencialmente essa perfeição. O yoga nos convida a ter esse olhar e o ponto de partida é através do nosso corpo. Então que possamos tirar um tempo no nosso dia, na nossa semana, para cuidar de nós através de uma prática, através de um momento de silêncio, de quietude, onde eu paro para observar a minha respiração, paro para observar como funciona a minha mente, paro para escutar o meu coração e dessa forma reconhecer, reabitando esse ser, o quanto ele é sagrado. Isso traz benefício não só para o equilíbrio e a saúde do indivíduo, mas a partir do momento que eu me sinto integrado, que eu me sinto saudável, em equilíbrio, eu passo também a olhar para o todo que me cerca de uma forma mais amorosa, de reconhecer também o sagrado no todo que me cerca. Então, nunca é só o indivíduo que se beneficia, mas é o todo que se beneficia e a gente volta a falar de união, que é o que o yoga nos propõe. Namastê! Numa aula na Faculdade de Teologia em Florianópolis, quando lá estudei no início da década de 90, o padre Vitor Feller nos entusiasmava assim. O Espírito de Deus em nós nos inspira a ser católicos. Católico quer dizer povo aberto, engolidor de sapos, reconhecedor de diferenças. É muito difícil ser católico.
É mais fácil ser católico fanático, fechar portas, viver em gavetas. O fanático diz assim, só Jesus salva. O católico diz, também Jesus salva. É a Bíblia, mas também a tradição. É a palavra, mas também a oração pessoal. O fanático usa o advérbio só. O católico o advérbio também. Conosco, o padre João Leite, da Paróquia Imaculada Conceição, aqui do bairro da Vila Nova. Somos originários de lá, o padre e eu. Eita, bairro bom! Momento da Palavra. Olá, amigos, estamos novamente juntos e queremos chegar até a sua casa, trazer um momento de paz, também alegria ao seu coração. Estamos meditando já há algum tempo sobre espiritualidade e hoje a ideia básica é sobre o caminhar, ter coragem de se colocar a caminho. Viver a espiritualidade é um risco e temos que caminhar. Para isso, então, vamos pegar duas imagens. Uma delas é muito surpreendente porque vai nos trazer a lembrança de nossos filhos, netos, sobrinhos, que quando criança nós pegávamos pelas mãos ensinando a dar os primeiros passos. E ficávamos alegres quando, provocando a cada criança, nós queríamos que ela largasse nossa mão e pudesse caminhar. E a gente sabia, dava um passo, caía, 2, 3 passos, caía. E assim então ajudávamos a levantar quando caído e de novo colocávamos para caminhar. Nossa alegria é para que caminhasse sozinho, independente. Mas com Deus tem algo de especial. Deus é Pai e sabemos que Ele nos pega pela mão. Tem uma coisa diferente entre nós e Deus. Deus não quer que nós larguemos sua mão, porque Ele nos quer levar exatamente para o lugar onde Ele sabe que é o melhor. Se deixar por conta, nós vamos nos perder, vamos tropeçar, cair e não vamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. A diferença entre nós, humanos, e Deus é o seu amor, que é tamanha que não nos permite cair, e se cair, nos acolhe generosamente em suas mãos. A palavra de Deus também hoje para nós é muito importante quando decidimos caminhar. Diz aqui em São João capítulo 15, versículo 5 em diante: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados ao fogo e queimados. Sem mim nada podeis fazer. Essa é a ideia que Jesus quer nos passar. Sem Deus nós não podemos nada. E falar de espiritualidade sem contar com a presença de Deus não é possível. Contemos com Ele. Coloquemos em suas mãos. Nos deixemos guiar. Ele deseja caminhar conosco. Até mais. Momento da Palavra. Ateísmo e panteísmo são duas atitudes mentais incompatíveis com o conhecimento da verdade. A melhor maneira, a melhor palavra para designar Deus seria a vida. A melhor palavra, dizia Gandhi. Em face da vida não há ateus. A vida é a realidade universal do cosmos, que nunca foi negada por ninguém. Deus não é algo transcendente ao mundo. Ele, a vida, é imanente ao mundo. Deus é a alma do universo e o universo é o corpo de Deus. E é com este Deus, vida, realidade, o todo absoluto que estamos lidando aqui. Hoje, em especial, vamos pedir então a esse Deus que transcende ao nosso conhecimento por todas as mães. Vamos pedir por elas, pelas mães esquecidas, pelas mães sofridas, pelas mães doentes, pelas mães órfãs, pelas mães que não têm mais seus filhos. Vamos rezar por todas as mães que já se foram.
Vamos rezar pela mãe que espera ansiosa pela vinda do filho que nunca aparece. Rezar pelas mães separadas, pelas abandonadas, pelas mães tristes e desconsoladas, pelas mães que têm seus filhos presos, mães que não sorriem mais pela tristeza de viverem sós. Vamos orar por todas. Amém. Que estejamos presentes em memórias alheias, que alguém já distante lembre-se do nosso sorriso e se sinta acolhido, que o nosso bem faça o bem ao outro, que sejamos a saudade batendo no peito de uma velha amizade, que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu, que sejamos um alguém que sorriu na rua e o desconhecido encantou-se. Que sejamos hoje e sempre um ser bom que mora dentro de cada um que passou por nós. Alguns a chamam de guerreira, outros de ternura em forma de gente. Alguns atribuem poderes especiais que vão além da compreensão humana. Outros a reconhecem capaz de fazer coisas que nenhuma outra pessoa faria em favor da vida. Alguns dizem até que ela é imortal. Outros acreditam que ela sabe conjugar o verbo amar de um jeito único. Alguns a chamam de linda, de fortaleza, de insubstituível. Outros a chamam simplesmente de mãe. A todas essas mães admiráveis, parabéns. Eu dedico à minha mãe, que partiu recentemente para um outro plano de vida, minha participação hoje neste programa. Sua perda foi a maior de todas. Peço sua bênção, minha querida, de onde quer que a senhora possa estar. Paz e bem. Sobre a verdade, um olhar.